Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a questão da revisão da vida toda. Meu nome é João Inocêncio, sou advogado, especialista, tenho mestrado e sou estudante de PhD. Tenho mais de 10 anos de advocacia e estamos aqui para conversar sobre a revisão da vida toda. Bem, gente, para quem não sabe, essa revisão vem desde a questão do Plano Real. O Plano Real foi um plano aí de julho de 94, né? Daí, de junho de 94, houve a questão do câmbio da moeda, né? A moeda ficou mais estável, então acontece que a economia ela passou a funcionar de outra forma. Então, o que foi que aconteceu? Na reforma da Previdência, que é na Lei 9876 de 99, teve a chamada reforma previdenciária. Essa reforma previdenciária, ela foi feita sem considerar as pessoas que tinham altos salários antes do Plano Real. O que é que ela fez? Ela considerou ali um tempo, ali, um tempinho ali após o Plano Real e disse, olha, daqui para frente vai ser um cálculo diferenciado. Quem recebeu muito antes do Plano Real, aí vai ter de submeter o novo regramento previdenciário. Então, ele ignorou o direito adquirido, né, de quem tinha altos salários antes da questão do Plano Real. Daí houve a questão da repercussão geral no STF e em 2022 o STF ele considerou aprovada a revisão da vida toda. O que é então a revisão da vida toda? Ela beneficia quem tinha altos salários antes de 94 e conforme o cálculo das contribuições, elas vão, né, nesse caso, fazer um desfoque no valor, né? Porque se a pessoa recebia um salário alto antes de 94, pelo fato de houver a conversão da moeda para o real, esses salários foram ignorados. Então, para algumas pessoas aí que tinham altos salários antes do plano real, né, essa revisão ela foi, de certa forma, prejudicial, né? Então, os trabalhadores que ganhavam menos, eles não vão ter vantagens, não tiveram vantagens, né, ou melhor, perdão, os trabalhadores que ganhavam menos não vão ter vantagem, porque vai terminar diminuindo o cálculo, né, quando for considerado tudo. Então, só é vantajoso aí para quem vai ter altos salários antes da Previdência. Então, a revisão da vida toda é uma ação excepcional, certo? Ele requer alguns elementos aí que devem ser considerados e é necessário também você procurar um especialista, né, em cálculos previdenciários, né? Então, não é qualquer advogado que trabalha com isso, certo? Vai precisar buscar um especialista para você se resguardar. Então, houve a questão do fator previdenciário, né, que diminuiu a questão do valor mensal médio, que aí vai levar em conta a idade, expectativa, vida e tempo de contribuição, e a questão dos valores anteriores a 94, que, conforme o novo regramento da reforma da Previdência, eles não fazem parte do cálculo previdenciário. Para muitos segurados com salários altos de 94, o valor do benefício ele foi prejudicado, porque se a pessoa tinha salários antes do plano real, terminou sendo prejudicado, não é verdade? Então, vai caber aí a revisão para encontrar o seu melhor direito. Como é que eu posso fazer para pedir, doutor? A aposentadoria, ela deve ter ali a data de início, né, entre 29 de 11 de 99 e 12 de 11 de 2019, porque vai ter a regra de transição baseada no artigo 3º da Lei 9876. E o que aconteceu? Depois dessa reforma, a média salarial aferida, ela foi considerada os 80% dos maiores salários desde julho de 94, que foi a data do Plano Real. O primeiro pagamento do benefício deve ter acontecido nos últimos 10 anos. Por que tem de ser considerado nos últimos 10 anos, doutor? Veja bem, você que não deu entrada administrativa nem judicial, você vai entrar agora, nunca entrou, nunca nem pensou em revisar a pensão, você tem de ver o seguinte, a sua data de concessão da aposentadoria tem de necessariamente ser nos últimos 10 anos, senão o seu direito ele foi fulminado. A gente chama fulminado por quê? Porque a decadência já atingiu o seu direito. Então, a sua aposentadoria não vai poder ser revisada pela questão da aposentadoria, pela questão da regra da vida toda, certo? Você também deve ter contribuído antes de julho de 94. A lógica, isso é óbvio, porque se esse tipo de revisão ele leva em conta os altos salários antes de 94, necessariamente, se você não contribuiu antes de 94, não vai fazer a menor diferença na sua vida. Como é que eu posso pedir? Como eu falei, tem de ser nos últimos 10 anos, certo? E qual a data do início do prazo decadencial? Ou seja, quando é que meu direito ali vai começar a ser prejudicado com isso? Nos últimos 10 anos, você vai precisar verificar, certo? O mês após a data de benefício. Então, se você recebeu ali em junho, certo? De 2009, junho de 2009, você vai contar 10 anos aí para frente, né? Então, junho de 2009, 2019. Então, se você for dar entrada hoje, já decaiu o seu direito.
Mas se você der uma entrada em junho, né? Em junho aí de 2013. Então, vai contar aí, coloca mais 10 anos, então vai ficar 2023, né? Então, o seu direito ele poderia ser revisado até junho de 2023. Então, você tem de verificar que tem de estar nos últimos 10 anos. Tem exceções? Tem exceção, sim. Caso você fez algum pedido administrativo de revisão para o INSS, esse prazo aí ele é interrompido enquanto o INSS não decidir. Então, se dentre o prazo de decadência de 10 anos você deu entrada no INSS, pediu para revisar nos últimos 10 anos, e o seu pedido ainda não foi julgado pelo INSS, seu direito está resguardado, certo? Você não vai ter seu direito prejudicado. Outra coisa, se você também já entrou com ação judicial, a ação ficou parada lá. Então, você vai procurar seu advogado, dizer, doutor, vamos movimentar a minha ação da revisão da vida toda. Por quê? Porque sim, você procura seu advogado, vai lá e pede para ele movimentar a sua ação, porque como o STF já decidiu, está na hora de desarquivar o processo e o processo voltar a andar. Ah, saiu sentença e o meu processo foi extinto. Aí você vai voltar para aquela regrinha. Tá nos últimos 10 anos, se tiver nos últimos 10 anos, você tem chance de conseguir renovar, né? Vai ter uma questão aí sobre prescrição, se entrar com ação judicial interrompe o prazo prescricional. Então, se era de 10 anos, né, você deu entrada, o processo correu por 10 anos e depois foi arquivado o seu processo, foi extinto. Então, vai ter uma questão do prazo prescricional aí que você vai precisar consultar o seu advogado para ver se houve interrupção da prescrição desse prazo, certo? E, em todo caso, procure um advogado e dê entrada o mais rápido possível, não perca seu tempo. Você deve também executar um cálculo. Então, a sua aposentadoria tinha de ser concedida nos últimos 10 anos. Você vai precisar fazer a conversão das moedas anteriores, então não é um cálculo fácil, é necessário você procurar alguém especializado nisso, um contador, um advogado que seja especializado na questão de cálculo judicial, né? Vai fazer esse cálculo aí judicial / administrativo junto ao INSS, que ele vai calcular a diferença das moedas. Por quê? Porque foi antes do Plano Real, certo? Lembrando, o Plano Real foi julho de 94. Esse tipo de revisão da vida toda é para os altos salários antes de julho de 94, ou seja, antes do Plano Real. É necessário também verificar o seu custo-benefício, porque não é qualquer salário que vale a pena. Olha, eu recebi um alto salário. Sim, mas se o alto salário realmente era alto, porque você vai precisar fazer essa questão, esse cotejo aí, saber se vale a pena realmente você fazer essa revisão. Quais os benefícios que você pode revisar? Aposentadoria por idade, tempo de contribuição, aposentadoria especial, pessoa com deficiência, invalidez e pensão por morte, certo? Como é que eu peço, doutor? Você vai ingressar com ação, levando em conta as seguintes situações. Se for juizado especial federal, vai ser causa de até 60 salários mínimos. Passou disso, você vai para a Justiça Comum Federal, certo? Já não é juizado federal. Passou de 60 salários mínimos, você vai ter de ir na Justiça Federal, certo? Já vai ser dentro da mesma justiça, mas já não vai ser no juizado, certo? Quais são os documentos que você precisa entrar? O CNIS, que é o extrato previdenciário, RG, CPF, comprovante de residência, carta de concessão da aposentadoria, certo? Porque se você vai fazer revisão da aposentadoria, você precisa ser aposentado, certo? Então, como você vai ser aposentado, já é aposentado, você vai revisar o que tem lá. Olha, mas eu não me aposentei ainda. Aí já é um outro departamento, você vai consultar o seu advogado previdenciário para verificar qual é o benefício que se aplica a você e se você tem direito. Caso exista alguma contribuição que você fez para o INSS antes de 82, isso aqui é bem específico, viu, gente? Antes de 82, daí você vai precisar pedir a microfilmagem do INSS. E não é o fim do mundo. O fato de você puxar o seu CNIS, que é o extrato previdenciário, e não ter as contribuições antes de 82, não é o fim do mundo, certo? Você vai poder entrar com um pedido junto ao INSS para providenciar a microfilmagem. Caso o INSS não providencie, aí você vai consultar seu advogado previdenciário, ele vai te orientar para saber como obter essas informações. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Tá aí nossos contatos no Instagram, @Inocêncio Morato, ou então @prof.joinocêncio. Nosso telefone é 81 98464 3080 e o nosso e-mail é contato@imadvogados.com.br. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda aí um e-mail, deixa aí uma mensagenzinha, manda mensagem no WhatsApp. Estamos aqui à sua disposição para tirar suas dúvidas, principalmente os nossos colegas aí que estão sempre acompanhando nossos vídeos. Obrigado, pessoal, e então até a próxima.